Por que a dívida pública fica com a maior fatia dos recursos do orçamento federal? E por que há tanta resistência à realização de uma auditoria dessa dívida? Nesse vídeo vamos falar do sistema da dívida. O sistema da dívida é um dos 4 eixos do modelo econômico errado que atua no Brasil e que só produz escassez. Depois de diversas investigações sobre o endividamento público no Brasil, tanto em âmbito federal como dos estados e municípios, e também investigações do endividamento público em outros países, eu criei essa expressão sistema da dívida para caracterizar o funcionamento do endividamento público às avessas. Em vez de aportar recursos ao orçamento público e garantir investimentos de interesse da população que vai pagar a conta, o endividamento público tem funcionado de forma invertida, como um contínuo ralo de recursos que se destinam principalmente ao sistema financeiro. O estoque da dívida cresce, como vocês podem ver aí no gráfico, porém, o dinheiro vaza diretamente ao setor financeiro, em vez de chegar ao orçamento público e viabilizar investimentos. Essa ausência de contrapartida em investimentos é a principal característica do sistema da dívida. E essa característica foi declarada pelo próprio Tribunal de Contas da União em audiência pública no Senado Federal. Vamos assistir? Isso que era de quanto esse aumento da dívida pública, quanto foi destinado a investimento, né? Verificou-se que no orçamento, isso é informação do próprio Tesouro, nenhuma despesa de investimento carimbada com a GND de investimento foi custeada com emissão de títulos. Quer dizer, até aí nenhum investimento foi feito com recursos da emissão de títulos públicos. Mas houve investimento via BNDES. Então, as emissões feitas, as emissões diretas que não passaram pelo orçamento, feitas via BNDES, de 450 bilhões, né? Elas são consideradas como investimentos. Aí no Brasil, a maioria delas, né? Viram? Contrapartida zero. Aqueles 450 bilhões de reais a que o TCU se refere, que foram repassados ao BNDES, 443 bilhões já foram devolvidos ao Tesouro. Ora, se não tem havido contrapartida em investimentos públicos, para que tem servido a dívida pública no Brasil? O que é que tem feito o estoque dessa dívida explodir? A dívida tem crescido em decorrência da atuação de vários mecanismos financeiros, principalmente mecanismos da política monetária suicida do Banco Central. A dívida cresceu por causa da transformação de dívida externa suspeita de prescrição em dívida interna, transformação de dívidas privadas, inclusive de bancos e multinacionais, em dívida pública, aplicação de juros elevadíssimos decididos em escandaloso conflito de interesses, como aquela Selic de 14,25 durante a fabricação da crise a partir de 2014, emissão de títulos para pagar juros, inconstitucional, juros sobre juros, afrontando a súmula 121 do Supremo, prejuízos em operações de swap e outros prejuízos do Banco Central que são transformados em dívida pública, e a escandalosa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Dentre esses e outros mecanismos, sobressai a imensa responsabilidade do Banco Central, que querem tornar independente para ficar à vontade para praticar essa política monetária suicida. É o Banco Central que decide a Selic, que opera o mecanismo do swap, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que transfere prejuízos para o Tesouro Nacional e, dessa forma,
tem sido o principal responsável pela explosão da dívida pública no Brasil? Você pode ver mais sobre a crise fabricada e sobre a política monetária do Banco Central nos vídeos 12 e 14 dessa campanha É Hora de Virar o Jogo. É por causa desses mecanismos do sistema da dívida que o estoque da dívida pública explode. Só neste ano de 2020, de janeiro a agosto, a dívida bruta do governo geral cresceu 890 bilhões. O volume de títulos usados nas operações compromissadas, que são as que remuneram a sobra de caixa dos bancos, cresceu nesse mesmo período de janeiro a agosto de 2020, 645 bilhões. Vejam bem, de um crescimento da dívida bruta de 890 bilhões, 645 bilhões corresponderam a títulos usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Essas operações compromissadas, que funcionam como o overnight, atingiram 1 trilhão e 600 bilhões em agosto de 2020. É aí que está o problema. Só não vê quem não quer. Essa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, realizada através do abuso das operações compromissadas, tem sido a principal responsável pela explosão da dívida pública no Brasil. É por isso que estão querendo sacramentar essa remuneração através do projeto de lei 3877 de 2020, que cria o mascarado depósito voluntário remunerado. Como tratamos no artigo, temos dinheiro sobrando para doar aos bancos? Tem também uma live sobre isso e o vídeo 18 da campanha É Hora de Virar o Jogo. Outra mentira que tem sido repetida desde a crise fabricada a partir de 2014 é que a dívida pública estaria financiando os gastos sociais. Vejam esse diagrama que desmascara essa mentira. Você pode ver aí que de 2014 a 2020, 1 trilhão 810 bilhões foram transferidos de outras contas do orçamento federal que não a dívida pública. Outras contas, outras fontes de recursos que poderiam ter sido destinadas a gastos com direitos sociais, gastos com educação, saúde, etc. No mesmo período, 908 bilhões foram destinados de fontes advindas da dívida pública para o pagamento de gastos sociais. Observem o saldo. Enquanto 1 trilhão e 800 bilhões saíram de fontes que poderiam se destinar a gastos sociais, 900 bilhões saíram da dívida para gastos sociais. Entenderam a jogada? O saldo 900 bilhões corresponde a recursos subtraídos dos gastos sociais para pagar a dívida. Então, é o contrário. Não é a dívida que está financiando os gastos sociais. São recursos que deveriam financiar os gastos sociais que estão sendo desviados para pagar a dívida pública. Os gastos sociais nunca foram responsáveis pela explosão do estoque da dívida. Antes da crise fabricada, de 1995 a 2015, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário, ou seja, gastamos 1 trilhão a menos do que arrecadamos. Apesar dessa economia forçada, o estoque da dívida nesse mesmo período, de 95 a 2015, saltou de 86 bilhões para 4 trilhões. O que é que fez a dívida explodir? Evidente que não foram os gastos sociais, que estão embutidos aí nesse cálculo do superávit. A dívida explodiu por conta
dos mecanismos do sistema da dívida, principalmente os mecanismos operados pela política monetária do Banco Central, que quer ficar independente para continuar aprofundando esses mecanismos que provocam danos absurdos a toda a economia nacional. Por isso, nós temos que repudiar os projetos de lei que tratam da independência do Banco Central. PLP 19 de 2019 no Senado e PLP 112 de 2019 na Câmara. A dívida tem crescido por meio desses mecanismos do sistema da dívida sem contrapartida ao país, muitos deles ilegais e até inconstitucionais, totalmente ilegítimos. E o grande problema é que a dívida gerada dessa forma cresce e, quando ela está elevada, ela tem sido usada como justificativa para contínuas contrarreformas, ajustes fiscais, que ganharam status constitucional com a emenda 95, e privatizações, como as privatizações insanas que têm ocorrido no Brasil. A ferramenta capaz de desmascarar esses mecanismos fraudulentos que geram dívida pública é a auditoria. É por isso que aqueles que defendem os interesses do mercado atacam de forma tão ferrenha a proposta de uma auditoria dessa dívida com participação social, cidadã. Quem defende o mercado não quer que a verdade venha à tona, não quer que você saiba desses mecanismos que geram dívida ilegal e que depois você paga com corte de direitos sociais, contra-reformas, privatizações do patrimônio público, etc. Quanto mais pagamos, mais devemos. Vejam essa tabela. Todo ano, amortizações gigantes da dívida pública. Porém, olhem o que acontece com o estoque. Cresce exponencialmente de ano para ano. Ora, se estivéssemos de fato amortizando a dívida, o estoque estaria caindo. Por que ele está aumentando? Porque não estamos amortizando, estamos pagando juros maquiados de amortizações. Temos denunciado isso desde a CPI da dívida pública, concluída na Câmara dos Deputados em 2010. Vocês podem acessar o relatório da Auditoria Cidadã número 1 de 2013, feito para o Ministério Público. Isso foi denunciado também ao Tribunal de Contas, mas nada acontece. Vejam como opera esse mecanismo. Essa tela que vocês estão enxergando aí mostra a composição dos pagamentos da dívida pública federal em 2019. Ao todo, pagamos 1 trilhão e 38 bilhões, conforme dados registrados no CIAF, o Sistema Oficial da Contabilidade Pública. O que está lá no CIAF? 753 bilhões de amortizações e 285 bilhões de juros. No entanto, dentro desse bloco aí das amortizações, pelo menos 200 bilhões de reais são juros. Por que a gente fala pelo menos? Porque é um valor estimado. Não há transparência em relação a isso. Por quê? Isso é inconstitucional, é uma maquiagem. Contabilizar grande parte dos juros como se fosse amortização para fugir, burlar a regra de ouro lá prevista no artigo 67, inciso 3. Outro dado aí importante que vocês podem ver aí na tela é que desses 753, quase 300 bilhões, 276 bilhões de reais, foram pagos com recursos advindos de outras fontes que poderiam ser destinadas aos gastos sociais. Isso aí só pode ser denunciado
por procedimento de auditoria. Então, quem é contra a auditoria dessa dívida é contra a destinação desses recursos aí de outras fontes para gastos com saúde e educação, quer que esses recursos continuem de forma não transparente, sendo destinados ao pagamento dessa dívida ilegal, ilegítima. Quem critica o gráfico da auditoria cidadã, que soma os gastos com juros e amortizações, porque dentro de amortizações, grande parte são juros e pagamentos ilegítimos, quem é contra isso desconhece essa contabilização de juros como amortização, desconhece essa destinação de recursos de outras fontes que deveriam ser destinadas a gastos sociais, mas estão sendo desviadas para pagamento de dívida para banqueiro. A auditoria da dívida deveria ser uma rotina obrigatória, com total transparência para a população que paga essa conta. Ainda que seja necessário contratar a dívida para fazer investimentos e outros gastos, a auditoria tem que acontecer de forma transparente, constante. Achar que os bancos é que têm que decidir onde são aplicados os recursos públicos, sem transparência alguma, é o mesmo que defender o fim do Estado. Isso é um absurdo, inaceitável. Ademais, a auditoria está prevista na Constituição Federal e conta com o respaldo de mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras que participaram do grande plebiscito popular acontecido no ano 2000, evento do qual nasceu a Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos aí há 20 anos lutando pela transparência em relação à destinação dos recursos públicos e pelo cumprimento da Constituição. A auditoria é a ferramenta capaz de desmascarar esses mecanismos ilegítimos do sistema da dívida. Esse sistema da dívida tem operado por meio de várias engrenagens, como vocês podem ver aí a ilustração. Uma das engrenagens é esse modelo econômico errado que atua no Brasil, o modelo da escassez. O sistema da dívida promove a escassez no orçamento, ao desviar a maior parte para esse pagamento financeiro. Outra engrenagem é o sistema legal, porque várias leis são modificadas para respaldar essa transferência brutal de recursos financeiros ao sistema da dívida. Podemos dar o exemplo desse PL 3877 de 2020, que quer legalizar essa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos e até aumentá-la. Podemos citar também a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu teto para todos os gastos sociais e a manutenção do Estado, deixando fora do teto os gastos com a chamada dívida pública. Outro exemplo é a Emenda Constitucional 106, que autoriza o Banco Central a comprar papel podre de bancos sem limite, o que será pago às custas da geração de mais dívida pública, podendo alcançar trilhões de reais, além de outros exemplos atuais, a PEC 32, entre outras. Outra engrenagem é o sistema político, que aprova essas leis, que encaminha essas leis, que favorecem o sistema financeiro, em detrimento do atendimento às necessidades sociais urgentes do povo brasileiro. A corrupção é outra engrenagem, porque a corrupção é intrínseca a esse modelo que financia esses mecanismos fraudulentos que geram dívida pública para o povo pagar com tanto sacrifício social. Outra engrenagem é a grande mídia. Vocês já viram alguma crítica ao sistema da dívida na grande mídia? Nunca. Acima de tudo isso estão os organismos internacionais, encabeçados pelo BIS, que se diz Banco Central dos Bancos Centrais, fica lá na Suíça e determina regras que favorecem os bancos através de seus principais braços, FMI, Banco Mundial e ordens diretas ao Banco Central. Afinal,
quem manda no Brasil. Esse conjunto de engrenagens atua de forma conectada e tem garantido o desvio da maior fatia do orçamento federal aos bancos através do sistema da dívida. Apesar desse privilégio, o mercado não está satisfeito e quer mais. Novas formas de geração de dívida pública fraudulenta surgem continuamente. Um dos exemplos atuais é a chamada securitização de créditos públicos, que faz um verdadeiro aborto de recursos públicos. Funciona como um consignado, ferindo toda a legislação de finanças do país. Uma vergonha. Esse esquema está virando um modelo de negócios, como temos denunciado. Vejam esse diagrama. No caso da PBH Ativos SA, em Belo Horizonte, e outras empresas criadas para operar esse esquema da securitização, contribuintes pagam seus tributos na rede bancária, mas os recursos não chegam completamente aos cofres públicos. Grande parte dos recursos é desviada no meio do caminho, por fora do orçamento, para pagar a dívida ilegal gerada por esse esquema. Esse pagamento por fora afronta toda a legislação de finanças do país. A coisa é tão escandalosa que a dívida gerada por esse esquema sequer é contabilizada como dívida pública. Nós precisamos exigir completa auditoria dessa chamada dívida, que tem sido gerada por mecanismos cada vez mais indecentes, perversos, não transparentes. Essa auditoria tem que acontecer com participação social e cidadã. A falta dessa auditoria tem permitido que a dívida gerada, principalmente a partir da crise fabricada em 2014 pela política monetária do Banco Central, esteja servindo de justificativa para todas essas contrarreformas, a emenda do teto, a reforma trabalhista, da Previdência, agora a administrativa, as privatizações e várias outras medidas que estão em andamento no Congresso Nacional, em especial a reforma administrativa, PEC 32, que destrói a estrutura de Estado, e a PEC 186, que coloca lá que os direitos sociais só serão atendidos depois do pagamento da dívida pública. Essa política monetária que fabricou a crise é que tem feito a dívida explodir. Por isso querem a independência do Banco Central, a aprovação do PL 3877/2020, que vai garantir remuneração até superior aos bancos, por meio da maquiagem do depósito voluntário remunerado, que vai continuar remunerando os bancos até mais, mas não vai mais usar a dívida, reduzindo a transparência sobre essas operações. Portanto, o sistema da dívida tem sido um dos principais responsáveis pelo aprofundamento desse modelo econômico errado, pela escassez de recursos, escassez que não tem nada a ver com o Brasil, que é o país da abundância. Por isso, precisamos unificar as lutas, reunir todos os movimentos sociais, sindicatos, associações, centrais, e modificar esse modelo econômico errado, garantir completa auditoria dessa dívida, interromper esse sistema que deve ser urgentemente modificado. É hora de virar o jogo, rever este modelo econômico errado que tem atuado no Brasil, reivindicar que a imensa abundância que existe em nosso país esteja presente na vida de todas as pessoas,
garantir o nosso desenvolvimento socioeconômico com muito respeito à natureza. Vem com a gente, é hora de virar o jogo.